Siqueira, caso PC Siqueira. Eu vou lá e falo assim, supostas conversas de áudio que foram atribuídas ao PC Siqueira. O Vitor tá passando pano. Não, cara, porque eu não posso falar isso. Porque amanhã ou depois é provado na justiça, e aí que é o bate-truque. Na justiça não interessa o que aconteceu, interessa o que é provado. Você é enxergado pelo Estado, pelo dispositivo do direito, pelo que é provado. Então amanhã ou depois é provado na justiça e essa colocação minha. Eu falar a conversa do PC Siqueira é original. Mas nesse caso, eu não quero fazer, como é que eu posso dizer, ganhar views em cima da desgraça de alguém que obviamente eu estava próximo a mim e eu já falei muito, inclusive falei coisas que eu teria repensado um pouco a maneira que eu disse. Não exatamente o que eu disse, mas talvez a forma. Falei o que eu queria, mas talvez não da maneira que eu gostaria de ter dito. Mas nesse momento em que acontece um caso grave como o dele, você levanta as tuas antenas para... Eu tenho vontade de analisar esse caso... ou o povo vai querer que eu faça análise desse caso? Você vai atrás daquilo que te interessa ou do que o público se interessa no caso? Cara, eu acho que quem trabalha na internet sempre acaba sendo um misto, né? A gente tá sempre acompanhando tudo. A gente que trabalha na internet, pô, cara, você vê fulano de tal falou, putz, eu vi a entrevista do cara ontem, analisei o cara no vídeo passado. Então muita coisa a gente tá antenado. Nesse caso do PC, por exemplo, você... O que você concluiu? Desculpa, eu não vi o vídeo. O que você concluiu dessa coisa dos áudios? Me ajuda também, porque você pode me ajudar nesse caso. Não, perfeito. Ó, nesse vídeo, só pra você ter uma noção, eu contratei, né, uma equipe para poder dar uma opinião muito mais profissional. Então, teve um hacker ético na equipe, o Gabriel Pato, teve um professor de criminologia, de direito criminal, e teve o Bruno Sartori, de deepfake. Então, basicamente, eles serviram para poder falar se toda essa situação é fake. Ok? Por quê? Vamos lá. Uma análise multidisciplinar do caso. Isso, uma análise jurídica, uma análise tecnológica e tal. Então, por quê? Porque se tudo do caso for verdade, que foi vamos dizer assim, foi o que a mídia trouxe, foi o que muita gente já falou, é tudo verdade, tudo 100% verdade e ainda pode ser pior. Se tudo é verdade, ok. Ele já vai ter a resposta jurídica dele lá, já vai ter o julgamento moral, ético, beleza. Agora, eu levantei o contrário. E se? Vamos levantar, vamos pensar como seria se não... Então, eu peguei um cara... Só que aí, vamos lá. Quais foram as conclusões? A análise do áudio, né? Pergunta foi, poderia ter sido um áudio deepfake, um áudio forjado? Aquele áudio que supostamente ele confessa que ele realmente viu a foto e tal. A informação foi, olha, pode acontecer, tarará, ainda no momento no Brasil é muito caro e muito improvável. A questão da máquina reconhecer a voz e criar uma voz automática. Que foi uma teoria que surgiu na época. O Bruno Sartori tinha me contado de que isso é uma tecnologia que ainda precisa evoluir muito para que não deixe furo nenhum, né? Isso, então supostamente o áudio não seria ilegítimo. Supostamente... Eu coloquei um hacker ético, o Gabriel Pato, para avaliar toda a montagem de tela. Seria uma criação ali, uma montagem, aquela conversa, seria fake, tarará. O PC acusou algumas coisas lá naquele textão que eu falo no vídeo, né? Provavelmente foi a defesa dele, jurídica, que postou aquele texto lá na página dele. E o Gabriel fala assim, olha, pode acontecer isso, mas do jeito que tá aqui, pode ser que não, porque tal, tarará. Ele deu lá os pontos técnicos dele. O professor de direito falou, olha, ele pode responder principalmente pelo fato de compartilhar uma foto de uma menor na condição, se o contexto for entendido na audiência como um contexto de sexo virtual. E a minha conclusão final foi, olha, temos esses achados dos técnicos, eu não consigo analisar porque não tem vídeo do PC falando nada. A única coisa que eu posso falar em cima do contexto da situação, ele postou um texto, esse texto aparenta ser um texto de advogado, então não é nem o texto dele, não dá para analisar, só que contextualmente, olha a cronologia. Logo após ser postado os áudios dele, a galera divulgar que ele estaria supostamente confessando, foi removida aquela publicação, onde ele dizia que era tudo mentira. A sua análise acaba sendo mais de contexto do que especificamente total, da expressão ou qualquer coisa do gênero, é isso? Um dos pilares da linguagem corporal, né, nós temos os 3 Cs, congruência, combinações e contexto. E eu acho, desculpa te interromper, Vitor, mas eu acho que nesses tempos de histeria de internet, a gente não analisa mais contexto de absolutamente nada. A gente fala assim, pessoalmente, de uma piada, de um depoimento, então a gente acaba execrando e jogando em praça pública
pessoas que falaram isso assim no conforto de seus amigos, numa brincadeira fora de hora, ou fizeram comentários que pode ligar ele a um crime que acontece no futuro, mas um comentário que foi feito em 2006. Então, assim, o que você faz de maneira profissional seria maravilhoso que o próprio público tivesse um pouco mais de julgamento, né? Um julgamento um pouco mais, pelo menos um pouco mais tranquilo, né? Das figuras antes de condenarem elas.